Bom dia, pessoal. Desculpa, bom dia. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Quem tiver online aí, por favor, pode me confirmar se está me vendo, se a imagem está chegando boa, se o som está chegando bom, por favor. Bom dia, pessoal. Desculpa, bom dia. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Quem tiver online aí, por favor, pode me confirmar se está me vendo, se a imagem está chegando boa, se o som está chegando bom, por favor. Bom dia, pessoal. Desculpa, bom dia. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Quem tiver online aí, por favor, pode me confirmar se está me vendo, se a imagem está chegando boa, se o som está chegando bom, por favor. Agora sim, né, pessoal? Ah, que ótimo, tá tudo bem agora. O que acontece é que eu estava tentando usar o meu notebook e a imagem estava ótima, mas o som eu não estou conseguindo configurar. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Quem tiver online aí, por favor, pode me confirmar se está me vendo, se a imagem está chegando boa, se o som está chegando bom. Eu fiz um teste ontem para saber se estava tudo bem, só que eu fiz com a imagem, então achei que o som era automaticamente, que ia entrar automaticamente, mas pelo visto não entra, né? Eu teria que configurar e eu não estou sabendo fazer isso agora, gente. Me desculpa o imprevisto, tá? Então a gente vai começar. Só um instante, porque eu tô tentando sincronizar aqui a conta do Facebook com o Instagram pra gente começar. Agora sim, gente, tudo certinho aqui. Bom dia para todo mundo que está aí no Facebook, na página da Chave da Questão. Me desculpe aí o enrolo no início, tá? Pessoal que está chegando agora no Instagram também. Todo mundo, sejam muito bem-vindos. O objetivo dessa live hoje é a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre as questões que nós estamos vivenciando atualmente, né? Esse medo todo que nós estamos vivendo, essa insegurança, a questão do isolamento social e como que a gente pode buscar e conseguir o equilíbrio emocional nesse período difícil que todos nós estamos vivendo. Meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro, tá? É com imenso orgulho que eu aceitei o convite da Milene Cores e da Fátima Marques, que são as responsáveis pelo projeto A Chave da Questão, e que está recebendo uma grande quantidade aí de pessoas entrando em contato nesse período, buscando ajuda, apoio emocional mesmo.
muitas pessoas estão realmente sofrendo essa questão de isolamento social, o medo que é real da questão da Covid-19, que é uma doença que ninguém conhece ainda, né? E que todo mundo está bem apavorado. E isso está fazendo com que a gente acabe, e eu me incluo nisso também, tá? A gente acaba desenvolvendo emoções, sentimentos, sintomas, sinais que não estão de acordo com o que a gente vive na vida não habitual, né? No dia a dia, na correria. E é esse o objetivo que eu venho aqui conversar com vocês um pouquinho, tá? Quem estiver aí chegando no Instagram agora, me diz se tá ouvindo, se a imagem está chegando boa, tá? E aí a gente vai começar. O objetivo, conforme eu falei, é conversar com vocês. E eu queria fazer um bate-papo, tá? Então, quem estiver online aí, quiser fazer perguntas sobre as situações que está vivenciando nesse tempo, pode falar, tá? Pode deixar a pergunta aí, conforme eu for lendo as perguntas, eu vou respondendo, tá? E se no final da live não der tempo de responder todas as perguntas, depois eu respondo em box, ok? No caso, o que acontece? O Instagram que eu tô gravando, desculpa, gente, quem tá no Facebook aí, eu combinei com a Milene que eu ia gravar simultaneamente o Facebook da Chave da Questão e que eu ia estar no meu Instagram, tá? O meu Instagram é De Repente Cresci Psi. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, tá? Minha página no Facebook é De Repente Cresci, Psicologia da Infância e Adolescência. No Instagram é De Repente Cresci Psi. Também tem meu perfil lá no YouTube, que é De Repente Cresci, tá? E quem quiser saber mais a respeito do meu trabalho, é só visitar uma das minhas redes sociais, tá bom? Então, algumas pessoas deixaram algumas perguntas em box, e eu vou estar tentando responder essas perguntas e responder em relação às perguntas que chegarem aqui também, tá? Eu tenho atendido algumas pessoas que têm chegado para acolhimento na página na Chave da Questão, e são perguntas muito recorrentes que acabam surgindo. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, dessas situações que têm sido muito corriqueiras das pessoas que têm procurado acolhimento, aconselhamento na página da Chave da Questão. E foi até por isso que a Milene me convidou, ela queria que eu conversasse com vocês um pouquinho a respeito dessas situações mesmo. Então, eu queria iniciar primeiro conversando com vocês, falando sobre a questão da ansiedade. A principal queixa, né? A principal característica que a gente encontra nas pessoas hoje, de forma geral, tá? Sejam as pessoas que estão chegando para acolhimento na Chave da Questão, sejam com as pessoas que eu converso, ou com meus pacientes que ultimamente eu tenho atendido online, né? Que também chegam com as mesmas queixas ou bem parecidas. Elas estão sempre relacionadas à questão de ansiedade, da crise de ansiedade. E é importante a gente diferenciar, tá? A ansiedade da crise da ansiedade ou das crises, né? Que aí a gente vai encontrar diversos tipos de crise, diversas características. E eu quero conversar com vocês a princípio isso, tá? Ansiedade é um sentimento e uma emoção comum que todos nós temos. Ela faz parte de todo ser humano. E é preciso que a gente tenha ansiedade. Porque a ansiedade ela é um sentimento primitivo, uma emoção primitiva. Lá, milênios e milênios de anos atrás, né, milhões de anos atrás, o ser humano ele foi preparado para reagir a situações de perigo utilizando esse sentimento, essa emoção, que é a ansiedade. Quando a gente tem ansiedade dentro de nós, a gente desenvolve comportamentos para se proteger. Então, se a gente fuga ou se a gente vai enfrentar o perigo, essa é a ansiedade que faz a gente se movimentar, tá? Então, é uma emoção como qualquer outra que nós temos e ela serve para nos equilibrar. A ansiedade ela tem que estar presente em todo ser humano. Ela precisa estar conosco. Sem ansiedade, você corre riscos desnecessários. Ou então, você não cria energia para buscar soluções para problemas.
Uma pessoa que não tem ansiedade, ela vai ser apática a situações que poderiam levar ela para progredir ou para se proteger de algum perigo. Ela simplesmente vai ser indiferente. Então, a ansiedade, ela é importante, ela precisa estar conosco nesse momento. Nesse momento não, durante toda a nossa vida, tá? O que acontece é que ao longo da nossa história, né, conforme o ser humano ele foi se desenvolvendo, a nossa vida, ela foi mudando. Lá, milhões de anos atrás, a gente vivia escondidinho na caverna, né? O nosso medo era dos animais, de sofrer algum perigo no tempo. E nós fomos se desenvolvendo, nós fomos nos desenvolvendo, evoluindo, e a vida, né? O dia a dia, a rotina, ela foi mudando. E hoje nós temos uma vida muito corrida. O dia a dia, ele faz a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e junto com isso, a ansiedade, ela foi perdendo seu equilíbrio. Na verdade, para muitas pessoas, né? É comum hoje que elas tenham crises de ansiedade. Essas crises de ansiedade são, na verdade, o desequilíbrio da ansiedade. E faz com que a gente desenvolva N situações, N comportamentos aí, que mostram pra gente que algo está fora do normal. Só um instante. E o que esse momento está fazendo com a gente? Esse momento atual está fazendo conosco, tá? Seres humanos, sociedade, enfim, acho que no mundo inteiro isso está acontecendo. A nossa rotina ela é muito corrida. As situações elas vão acontecendo, sem parar muito para pensar a respeito. Nós vamos acumulando um nível de estresse muito grande e muitas pessoas elas vão desenvolvendo essas ansiedades, essa ansiedade perde o controle, né? A gente perde o controle da ansiedade e vem as crises. Hoje, até pessoas que não tinham crise de ansiedade têm a tendência a desenvolver crise de ansiedade. Por quê? Porque nós diminuímos muito o ritmo. Nós diminuímos muito o nosso ritmo em relação ao que a gente vivia antes do que a gente está vivendo hoje. Então, as pessoas, elas estão, mesmo aquelas que nunca tiveram crise de ansiedade, estão desenvolvendo crises por conta disso, tá? E aí, nisso, a gente precisa tomar um grande cuidado. Por quê? Quando você tem a sua ansiedade desequilibrada, você pode colaborar para diminuir também a sua imunidade. E nós sabemos, através dos especialistas, das pesquisas, que a imunidade baixa, né, ela é um fator que pode contribuir aí para a gente, se a gente for contrair a Covid-19, da gente passar por situações mais difíceis, dela acabar atingindo o nosso corpo de uma forma mais grave. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Muitas pessoas estão muito ansiosas, estão sofrendo muito e estão esquecendo desse detalhe em relação às crises de ansiedade e a nossa imunidade, que pode ficar baixa nessas questões, tá? E por que motivo que essas situações estão acontecendo? Conforme eu falei lá no início, primeiro que a gente teve que diminuir muito o nosso ritmo de vida. A gente tinha um ritmo muito acelerado, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí, de forma brusca, a gente parou, né? A gente, que eu digo, as pessoas que hoje estão tendo que viver, né, dentro de casa, vivendo principalmente os idosos, as pessoas que têm a imunidade mais baixa, que têm algum tipo de problema que façam elas estarem dentro dos grupos de risco, né? Essas pessoas estão precisando parar muito bruscamente as suas rotinas, e também em relação às pessoas que estão batendo de frente com esse medo, que são os profissionais da área de saúde e as pessoas dos serviços essenciais, né, os profissionais dos serviços essenciais que não podem parar. Essas pessoas também estão tendo que lidar com essa ansiedade excessiva, ou seja, a gente tem um grupo que está parando de repente, tem um grupo que está acelerando muito rápido. E essas duas situações fazem com que a gente descontrole a nossa ansiedade. Então, pessoa do isolamento social, as pessoas que estão em isolamento social, muitas vezes elas vão ter as crises de ansiedade vão surgir por conta da solidão.
se sentem sozinhas, dentro, né, das questões que eu respondo lá atendendo, fazendo acolhimento na chave da questão. Chegam muitas pessoas se queixando de estarem muito solitárias, de estarem muito sozinhas, que elas não fazem mais nada a não ser ficar dentro de casa. E sempre que eu converso com elas, eu procuro explicar que nesse momento é preciso que a gente distraia a nossa cabeça da melhor forma possível, para que essa solidão não acabe se transformando em algo problemático lá na frente. Então, entender que nesse momento é preciso ficar sozinho, é preciso se isolar para se proteger, e que você precisa se cuidar. Não é porque você está isolado que você está abandonado. Na verdade, você está se protegendo e protegendo também as pessoas que você ama. Então, sempre que as pessoas chegam para conversar e relatam essa questão da solidão, eu procuro perguntar, eu procuro saber, né, qual tem sido a rotina delas, o que elas têm feito durante os seus dias, seus longos dias, né, porque a gente já vai há quase um mês de quarentena. E procuro também sinalizar para elas essa questão de que, olha, nós não temos um tempo determinado para a quarentena acabar ainda, né? Essa situação, ela não tem um prazo determinado. Então, se você ficar acumulando excesso de sentimentos ruins em você, mais difícil vai ser. Então, o que a gente precisa nesse momento? É justamente, conforme o que a gente vem falando lá no início, é tentar buscar o equilíbrio emocional. É não deixar que esse sentimento de solidão domine você de uma forma negativa. E aí a gente precisa colocar em prática situações que a gente pode fazer ali no nosso espaço limitado, para que esse sentimento não fique tão marcante em nós, nos fazendo mal, porque sempre que você fica ali ruminando, né, digamos assim, sentimentos ruins, pensamentos ruins, eles tendem a ficar mais fortes, eles tendem a fazer mais parte da nossa vida. É como se eles passassem a ser algo real, né? E na verdade se torna algo real. Se você, no seu sentimento de solidão ali, começar só a ver o lado ruim da coisa e ficar remoendo, essa sua ansiedade, ela vai aumentar, esse sentimento ruim vai aumentar e você pode desenvolver uma crise de ansiedade. Outras questões também que eu tenho encontrado com as pessoas que vêm chegando para acolhimento é a questão da impaciência e da irritação na convivência social, na convivência ali com seus pares dentro de casa, né? Então tem aquele pessoal, aquele grupinho de pessoas que estão isoladas, que já viviam sozinhas, mas que tinham a sua rotina. Elas viviam sozinhas por opção, mas podiam sair, podiam trabalhar, podiam, enfim, ter a sua rotina, ir à casa do pai, ou do irmão, dos amigos, passear no final de semana. Hoje, muitas vezes, até por pertencer a um grupo de risco, essa pessoa não pode sair dali. Então tem essa questão. E a outra questão é a questão da convivência familiar. Também chega muita gente reclamando em relação a isso. E aí a gente vai voltar para a questão lá do dia a dia, da correria, da vida, da vida diária, da rotina. Como é que é a nossa vida? A gente normalmente sai 5, 6, 7 horas da manhã para trabalhar, chega 6, 7, 8, 9, 10 horas da noite em casa. Às vezes você tem dentro de casa um irmão, um familiar que você não se relaciona muito bem, porém a rotina, né, o trabalho, o estudo, enfim, coisas que você precisa fazer fora de casa te colocam, né, não te colocam de frente com esses conflitos. Agora, com o isolamento social, onde as famílias estão tendo que ficar mais juntas, né, isso é real. Esses conflitos, eles estão cada vez mais marcantes para essas pessoas. Então, outra questão também é a impaciência, é a irritação com a convivência familiar. E nessa questão da convivência familiar, eu recebo muito frequentemente
as queixas dos familiares de pessoas idosas. Essas pessoas idosas, né, essas pessoas que precisam conviver com os idosos, com as pessoas de terceira idade, elas se queixam muito, que eles não querem ouvir, que eles não dão atenção, eles não acreditam que aquilo seja real. E que por mais que eles conversem, né, os familiares conversem com eles, dizendo a importância de manter, de seguir as regras passadas lá pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades, esses idosos, eles acabam funcionando muito como adolescentes rebeldes nesse momento, se negando e tentando fingir que nada está acontecendo. E é por isso que muitas vezes quando você vai assistir a televisão ou quando você sai de casa para fazer alguma coisa, você vai encontrar muitos idosos na rua. O que acontece? Eles acabam criando uma certa resistência. A gente não sabe exatamente por quê, mas assim, vão existir teorias. Por que os idosos eles têm mais dificuldade de aceitar as regras, né, impostas, as orientações? Mesmo que eles estejam dentro de um grupo de risco, mesmo que seja um idoso hipertenso, mesmo que seja um idoso com diabetes, mesmo que seja um idoso com problema, algum tipo de problema que pode, né, agravar o quadro dele na situação da Covid-19. A gente vai pensar que muitas vezes ele pela questão da idade, quanto mais idoso, né, ele pode desenvolver uma resistência maior a aceitar a opinião do outro, a acreditar na questão, no que os outros estão falando. Isso é natural que aconteça, tá? E outra possibilidade também é a questão da negação, porque eles acabam envelhecendo muitas vezes e não conseguem aceitar que isso está acontecendo. Então, eles não conseguem se ver num grupo de risco, eles não conseguem aceitar que eles fazem parte de um grupo que está sendo prejudicado nesse momento. Então, essa também é uma questão. E como é que essas pessoas elas precisam aprender a lidar com o idoso? Na verdade, só através de conversas, né? Através de mostrando exemplos, tendo bastante paciência, porque vai ser como quando a gente ensina, né, uma criança, a gente precisa conversar, falar, mostrar exemplos. Claro que nem todo idoso, nem todas as pessoas que estão na terceira idade funcionam assim, gente. Mas é o que eu tenho recebido muito, tá? Em questão de perguntas, de problemas, né, que tem acontecido no dia a dia, está relacionado à convivência com os idosos. Está também relacionado à convivência com pessoas que não acreditam que o perigo da Covid-19 seja real. Enfim, aí por N questões que a gente sabe que acontece. Então, a gente só tem como ajudar essas pessoas quando a gente conversa com elas, quando a gente mostra para elas exemplos concretos de situações que realmente estão acontecendo. Ô, Helenira, obrigada, tá? Muito obrigada. E assim, a outra questão que eu estava falando para vocês, né, é a impaciência e a irritação com relação à convivência aí com as pessoas da nossa casa, os nossos familiares, que o dia a dia, a rotina faz a gente sair de dentro de casa e acaba não lidando muito, batendo de frente muito com essas questões que nos aborrecem às vezes. E agora, dentro do isolamento social, está sendo muito comum as pessoas elas se queixarem de que as situações até já aconteciam antes, mas que agora, no dia a dia, né, vivendo ali, isso está sendo mais rotineiro, está sendo mais... e está sendo mais difícil, porque como é o dia a dia quando a gente, às vezes, entra em conflito com alguém que a gente bate de frente, enfim, que a gente discorda de uma opinião, a gente sai de perto, a gente fica um tempo sem falar, vai trabalhar, vai estudar, enfim, vai fazer qualquer coisa. Hoje em dia, não. Hoje, como a gente está vivendo, a gente discute, se desentende e tem que continuar convivendo com aquela pessoa ali. E a impressão que se tem é que esse conflito, né, ele vai aumentando ainda mais. E aí a gente
da mesma forma, como lá na solidão, em que a gente guarda conosco um sentimento ruim, a gente fica elaborando, ruminando sentimentos ruins dentro da gente, a mesma coisa vai acontecer quando a gente passa por situações de dificuldade na convivência familiar, impaciência, discussões. A dica para isso, para passar por essa situação da melhor forma possível e para evitar que se torne uma situação insustentável nesse momento em que a gente não tem, né, muita mobilidade, é o diálogo, é a conversa, é um chegar perto do outro e tentar se entender e tentar conversar, para que não haja lá na frente um problema maior, né? Porque, conforme eu falei, ninguém sabe quanto tempo a quarentena vai durar, ninguém sabe quanto tempo a gente vai viver essa situação aí de medo que nós estamos vivendo. Então, quanto melhor, mais equilibrados a gente conseguir viver nesse tempo, melhor. Então, vamos tentar manter uma convivência familiar da melhor forma possível. E, além disso, como manter o equilíbrio emocional comigo mesmo dentro da minha casa? Tá, eu tô conseguindo, eu não tenho problema nenhum com meus familiares, tá tudo bem, a vida tá tranquila com eles, mas o problema é comigo. Eu não estou conseguindo me manter equilibrada nesse momento difícil que nós estamos vivendo. O que eu faço? Como eu faço? Aí, claro que a gente já tem visto várias dicas de especialistas falando a respeito de situações que nós podemos fazer, né? De situações que nós podemos fazer durante esse período de quarentena para ajudar a gente a passar por isso da melhor forma possível. Mas é sempre bom a gente procurar saber o que a gente pode fazer dentro do espaço que nós temos e que nos faz bem. Também com relação a essa questão de isolamento social, existe hoje também dois extremos. A questão das pessoas que estão sem fazer nada em casa e estão se estressando, desenvolvendo quadros de ansiedade por conta disso, e as pessoas que estão se cobrando demais, que se exigem demais em relação a tem que manter a sua mente o tempo todo ocupada, a sua rotina não pode mudar. Trouxe para dentro de casa o trabalho através do home office e ocupa o seu tempo todo com isso. Isso também vai causar desequilíbrio para a gente, isso também vai trazer desequilíbrio para a gente. E como que a gente pode viver aí, né? Nem em excesso de atividades, nem em zero de atividade, nem na inércia. A gente precisa encontrar as atividades que a gente pode fazer e que vão nos trazer bem-estar. Sempre tem alguma coisa, alguma habilidade, algo que a gente gosta de fazer, um hobby, que pode facilitar a nossa rotina dentro de casa, né? Aquilo que a gente busca tanto querer fazer durante... assim, nós quando estamos na rotina, pedindo a Deus, né, digamos assim, e não vendo a hora de quando vai chegar um feriado. Por exemplo, hoje é sexta-feira santa, hoje é feriado, né? E se fosse há um mês atrás, se todo mundo parar para pensar, um mês atrás, todo mundo já estava planejando esse feriado de hoje, pensando que ia viajar, pensando que ia colocar um livro na mala para descansar, para ler, pensando que ia procurar um curso online para ler, para estudar, pensando que ia fazer que ia te desocupar a mente, isso há um mês atrás. Hoje, pronto, hoje a gente não tem a possibilidade de estar viajando, hoje tem que estar todo mundo ou em casa ou trabalhando, enfim. E como que a gente pode, dentro dessa realidade, sobreviver, né, da melhor forma possível? Buscando atividades que vão nos fazer bem, de acordo com as nossas preferências. Um hobby, uma atividade de estudo, uma atividade de leitura, a própria convivência com os nossos familiares, buscar estar mais próximo deles, mais próximos, né? Da forma como a gente nunca esteve antes.
Quantas vezes a gente se pega no nosso dia a dia trabalhando e lembrando do nosso filho que ficou em casa e que a gente só conseguiu dar um beijo nele e ele ainda estava dormindo, ou do nosso marido, ou namorado, ou namorada, ou esposa, enfim, que a gente só conseguiu ver rapidamente a noite anterior ou no final de semana, e que agora a gente está tendo mais oportunidade de estar convivendo com eles no dia a dia. Isso a gente também precisa pensar. Nós estamos substituindo, muita gente está substituindo aquela correria, né? A quantidade, né, de pensamentos exacerbados, de atividades exacerbadas, a rotina que a gente tinha antes, e está substituindo pelos problemas que a gente, né, digamos assim, que a gente acredita. Covid-19 é um perigo, sim, é uma realidade, sim, e todos nós precisamos aprender a lidar com ela. Porém, a gente precisa passar por isso da melhor forma possível, porque é uma situação que é momentânea, que a gente não tem ideia de quanto tempo vai durar, mas que uma hora vai passar, uma hora vai acabar. Então, quais são as formas que a gente precisa encontrar para passar por essa fase da melhor maneira possível? Isso vai depender de cada um de nós, de cada um, né? Então, tem pessoas que vão conseguir passar melhor, vão conseguir encontrar um equilíbrio de forma mais amena, digamos assim, de forma mais tranquila. Outras pessoas vão precisar de mais esforços, mas ainda assim, todos nós precisamos aprender a lidar da melhor forma possível com esse momento que a gente está passando. Por que isso é importante, gente? Por que é importante a gente aprender a conviver nesse momento com as outras pessoas e conosco mesmo, né? E com essa realidade que a gente está encontrando da melhor forma possível? Porque senão a gente vai adoecer. A gente vai adoecer, ou se nós já temos situações de depressão, ansiedade, transtorno de pânico, situações desse jeito, problemas emocionais, digamos assim, e que a gente já tem que conviver com esses problemas no dia a dia, o que vai acontecer? Essas situações elas vão se agravar e vão trazer para a gente mais prejuízo ainda. E todos nós sabemos que hoje em dia o sistema de saúde está saturado. Normalmente ele já está, né, infelizmente, mas hoje em dia, como todos os esforços estão sendo voltados para a solução aí, né, para o tratamento do coronavírus, da Covid-19, a gente não está tendo muito nem como ter acesso a situações de receber atendimento médico para outros problemas. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa tomar cuidado com a gente mesmo, a gente precisa se amar, tá? Quem vai conseguir passar por essa fase é quem tiver mais resiliência, sabe? Resiliência é quando a gente vê a dificuldade, a gente sabe que ela existe, mas a gente consegue ultrapassar essa dificuldade, tá? Essa é a forma como a gente vai conseguir passar melhor possível, da melhor forma possível, essa questão toda que nós estamos vivendo, tá? Se a gente não aprender a lidar com a realidade que nós estamos vivendo agora, conforme eu falei anteriormente, a tendência é a gente adoecer e acabar sendo prejudicado por essa situação que a gente hoje não tem controle. Uma coisa que também é muito importante a gente saber, nós vivemos com a falsa ilusão de que nós temos o controle de tudo. Essa também é uma questão muito interessante para a gente conversar e levar aí para a reflexão das pessoas. Nós temos a falsa ideia de que a gente tem controle de tudo, de que a vida ela funciona conforme a gente quer. Hoje nós estamos sendo obrigados a perceber que não, a gente não tem o controle das coisas, a gente não tem o controle da vida, né? A gente pode planejar, fazer planos, a gente pode se organizar
para ter determinadas coisas, fazer determinadas coisas, mas no final não somos nós que determinamos as coisas. Nós planejamos, mas existe uma força muito maior que a gente, né, que está aí na natureza, e que essa força é a que vai determinar o que nós precisamos fazer. Então, vivíamos uma vida corrida, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e estávamos adoecendo, né? Como sociedade, como pessoas, nós estávamos adoecendo. Estamos adoecendo ainda hoje, porque a gente ainda não conseguiu, muitas pessoas ainda não conseguiram, e isso é questão de aprendizado, tá, gente? É questão de... Não é fácil para todo mundo entender isso ou ver isso, mas hoje a gente foi obrigada a parar, a diminuir o ritmo, para a gente começar a perceber as situações novas, as coisas novas que estão acontecendo, né? E estamos sendo chamados a justamente olhar ou para dentro de casa, para quem está precisando estar dentro de casa hoje, precisando conviver com seus familiares, para quem está precisando trabalhar e bater de frente aí com essa realidade, nós também, né, tem que aprender a lidar com ela. Então, todos nós, toda a sociedade, tá? Acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro hoje, está sendo chamado a ver as coisas de uma nova maneira. Conforme eu falei, a gente não tem o controle, né? A gente não tem controle, nossa vida não está na tela de televisão. E a gente não tem esse controle que pode mudar o canal, pode mudar o que está acontecendo. A gente não tem essa possibilidade, a gente tem que viver ela. E viver da melhor forma possível. Então, a gente precisa olhar para dentro da gente, observar, acalmar, se acalmar, perceber com carinho o que está acontecendo, porque aí a gente vai conseguir aprender a lidar da melhor forma possível com tudo isso, tá? Eu tenho algumas perguntas que me fizeram lá na postagem da chave da questão. Poucas pessoas deixaram perguntas lá e eu não consigo ver perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na página no Facebook, ver se tem algumas perguntas. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem deixar, que quiserem fazer, podem deixar, por favor, que eu vou responder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu falei demais. O objetivo hoje é... Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá. Vou responder as perguntas que ficaram aqui, tá? Na postagem da página. Onde a Eliane perguntou assim: como aprender a lidar com as crises de menopausa nesse período de quarentena estando sozinha? A menopausa é um período, né? É uma fase que todas as mulheres vão vivenciar um dia, isso é inevitável. E cada mulher, né, ela vivencia a menopausa de uma forma diferente. São alterações hormonais
que acabam afetando o humor da mulher, acabam influenciando muito as suas emoções. Algumas mulheres elas vão passar pela menopausa de uma forma mais tranquila, outras mesmo com tratamento, atividade física, enfim, elas tendem a passar com mais dificuldade. A questão da ansiedade, ela também vai estar muito relacionada a como você vai passar pela menopausa, porque a menopausa, além de ter a influência dos hormônios ali que são naturalmente afetados, também tem a questão emocional, porque quando a mulher entra na menopausa é quando ela para de ter a capacidade de reproduzir. Também é quando é o período que a menstruação cessa, né? Acho que a menstruação cessa um pouco antes da menopausa, mas enfim, de entrar na menopausa, mas enfim. Pessoa, então, a mulher, ela começa a entrar numa fase em que ela se dá conta de que ela está envelhecendo e emocionalmente, para muitas mulheres, isso é difícil. Então, além da questão hormonal, que é natural, muitas mulheres também vão se ver aí ansiosas e sofrendo com a questão emocional que essa realidade, essa nova realidade impõe a elas. Então, crise da menopausa, ela vai ser agravada pelo emocional do sujeito, emocional da pessoa. E esse momento que nós estamos vivendo, né, do isolamento social, onde a pessoa muitas vezes ela vai estar sozinha. A Eliane, a pergunta dela foi justamente isso, né? Como aprender a lidar com a crise da menopausa, apesar de você estar fazendo tudo certinho, nesse momento que a gente está sozinho, conforme eu falei lá no início, buscando se equilibrar emocionalmente. Aí, nesse caso, a gente vai pensar em duas coisas. Tomar cuidado com relação às preocupações, dos perigos, dos medos que a gente está vivenciando em relação ao coronavírus, à Covid-19, e também as emoções que a gente tem que bater de frente, que a gente tem que lidar no dia a dia com relação à menopausa. Então, se você já é uma pessoa que entrou na menopausa e faz acompanhamento médico, enfim, que tem todo o seu tratamento funcionando aí, tenta também manter seu equilíbrio emocional. E aí fazendo atividades que te dão bem-estar, atividade física dentro de casa da maneira que puder, leitura, estudo, relaxamento, meditação. Isso pode te ajudar bastante, tá? E a Marlene, ela também deixou uma pergunta. Como orientar a irmã que fica só? Então, ela tem uma irmã que está em isolamento social e ela está sozinha. Conforme eu falei lá no início, muitas pessoas elas estão vivenciando o isolamento social realmente isoladas, porque elas já viviam sozinhas e agora elas precisam estar realmente, né, sem poder conviver com ninguém. Tudo bem? O tema da live é como aprender a lidar, tá? Como conseguir o equilíbrio emocional nesse período de quarentena. Tô conversando aqui com a Daniela e tá fazendo a pergunta lá no Instagram, tá? Então, como ajudar essa irmã que tá sozinha? Bom, imagina que se ela tá sozinha, você tá em outro ambiente. A pessoa, ela tá isolada, fisicamente, ela não pode se aproximar das outras pessoas, mas isso não significa que ela não possa ter a convivência social. E hoje a gente tem como ferramenta a tecnologia. A tecnologia que nós, durante muitos anos, até temos usado ela de forma errada, hoje a gente pode utilizar ela a nosso favor. Porque a gente pode fazer com que as pessoas que estão longe estejam mais próximas da gente. Então, se você tem um familiar, principalmente idoso, ou pessoas do grupo de risco e que elas viviam sozinhas, mas agora elas realmente estão tendo que ficar isoladas das outras pessoas, a ideia é você ajudar ela mantendo o máximo de contato com ela sempre que você puder, virtualmente, né? Então, mandando mensagens, videochamadas, procurando com outros familiares, amigos, para que essa pessoa ela não se sinta tão sozinha, tá? E
sempre é bom para ajudar as pessoas que convivem com a gente ou pessoas que estão isoladas, trazer para elas um acolhimento de forma que a gente entenda, de forma que eles entendam que esse momento que todos nós estamos passando é difícil, mas que vai passar, tá? Então, todos nós precisamos ter essa consciência e a gente precisa passar essa situação, essa consciência para as outras pessoas também, da forma mais tranquila possível. Nós não temos, como eu falei ainda há pouco, o controle. Nós podemos manter o nosso controle. Eu não tenho o controle do que vai acontecer, mas eu tenho o controle do que pode acontecer aqui dentro. Ainda que em algum momento eu me sinta insegura, com medo, eu preciso voltar para o meu equilíbrio. Eu preciso voltar para a realidade, para perceber que eu tenho condições de passar por isso. E aí, conforme eu falei antes, a questão da resiliência. A gente está vivendo um momento que a gente precisa ser resiliente. E essa resiliência, ela precisa estar sendo colocada em prova hoje, onde a gente precisa passar por isso, a gente precisa aprender a lidar com essa nova realidade. E não tem como ser diferente. A gente só vai aprender vivendo essa realidade, no dia a dia. Quanto tempo isso vai durar? Ninguém sabe quanto tempo isso ainda vai durar. Como que a gente vai sair disso? Aí a gente tem a possibilidade de sair da melhor forma possível se a gente conseguir olhar para dentro da gente. Também não é só eliminando da gente os sentimentos ruins, as emoções ruins que podem chegar, mas olhando até mesmo para esses sentimentos ruins, essas emoções ruins que chegarem, avaliando elas. Por que isso está fazendo parte de mim agora nesse momento? Por que eu estou me sentindo ansiosa? Por que eu estou me sentindo com tanto medo? Por que eu estou me sentindo em pânico? É a questão de aprender a acolher os seus próprios sentimentos. Acolher o que você está sentindo é muito importante, tá? E conversar com as outras pessoas, porque todos nós estamos passando por isso. Todos nós, em algum grau, está passando por situações de medo, de pânico, de ansiedade. Mas vamos tentar voltar sempre para dentro de nós e olhar o que a gente precisa aprender com isso tudo. O que a gente precisa aprender com isso tudo? Cada um de nós hoje está sendo chamado a isso. Cada um de nós. Eu, vocês, cada um na sua própria... como é que eu posso dizer? Cada um dentro da sua própria necessidade está sendo chamado a aprender alguma coisa com isso. Então, olhe para dentro de vocês e veja o que vocês estão fazendo nesse momento que talvez não esteja colaborando, ajudando a estar passando por isso da melhor forma possível, está passando por esse momento da melhor forma possível, tá? Muitas pessoas também estão entrando assim em crises com relação a conviver com os filhos, né? E conforme eu falei, se nós estamos aprendendo a lidar com agora, é hora de olhar para essa questão de por que eu não estou conseguindo ter paciência com meu filho, o que está acontecendo de errado, o que eu estou fazendo que não está contribuindo para a melhora desse relacionamento, seja filho criança, seja filho adulto. A gente precisa olhar para a gente todo, para que então a gente possa aprender a lidar com isso da melhor forma. Gente, acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está ao vivo aí, tá? Estela, Leni. Pelo telefone celular, eu não consigo ver todo mundo que está online. Até por isso que eu queria ter feito a live pelo computador. Mas enfim. Também não consigo ver todas as perguntas.
Oi, Daniela. Oi, Révia Nemol, perdi a live. Olha, a live tá em pedacinhos aí no Instagram, tá? Ela tá em pedacinhos porque a conexão ficou ruim, então ela vai ficar aí ao vivo, tá? Ao vivo não. Ela vai ficar disponível por 24 horas aí no meu Instagram e em pedacinhos, tá, Révia? Você vai entrando e você vai vendo. Acho que tem uns 3 pedacinhos dela, tá? Isso, Daniela, não está fácil para ninguém, mas a gente pode amenizar isso. E como é que a gente pode amenizar isso? Olhando para dentro de nós mesmos e vendo o que a gente está fazendo que pode ajudar a melhorar. Né? E cada um vai olhar para dentro de si e vai encontrar uma resposta diferente e vai encontrar uma solução que pode ser igual a do outro, mas que pode ser completamente diferente. Desde que essa solução venha te trazer bem-estar, venha trazer para você melhor convivência com quem está ao seu lado aí dentro no isolamento social, que venha te ajudar também a você que é profissional da área de saúde, profissional dos serviços essenciais e que não pode parar e que não pode ficar em casa, a conviver com esse. Mas você, eu, cada um de nós vamos aprender a refletir sobre isso, né, Rev? É hora de reflexão e é muita reflexão. Lá no início eu falei que a gente tinha uma rotina de que a gente pensando, eram problemas em cima de problemas. Eu sei que o problema hoje também é real, a questão do medo do desemprego, o medo de não ter o que dar de comida para sua família, também é uma questão muito comum das pessoas que vêm buscar acolhimento na chave da questão, a questão de estar autônomo e estar com medo de perder, né, a sua renda, de não ter como alimentar o seu filho, isso também é um medo muito real, gente, e a gente precisa aprender a lidar com isso também. Hoje também é interessante a gente olhar para o outro, não só olhar para a gente, mas olhar para o outro, ver o que a gente pode fazer pelo outro, que tá todo mundo hoje, né, de alguma forma precisando um do outro, ainda que sozinhos. Então, quando lá pensando na minha rotina, pensando em mim, né, eu não tinha tempo para olhar para o outro. Hoje eu estou conseguindo parar, né, mas as crises de ansiedade, digamos assim, elas ainda estão acontecendo porque a gente está muito centrado na gente, está muito preocupado com a gente. Então, o que eu posso fazer pelo outro? Que às vezes não é o outro que está lá do outro lado, numa outra casa, na família, é o outro que está com a gente, né? Comigo no dia a dia e que às vezes está sofrendo também, tanto quanto a gente. Então, é aprendizado, paciência, é amor, tá? É cuidado, autocuidado, cuidado comigo mesmo, cuidado com o outro, é empatia, né, Régia? Isso mesmo, é empatia. É saber que o outro também sofre como você. É saber que o outro que hoje está sofrendo pelo medo de não ter o que dar de comer para o seu filho mês que vem, ou amanhã mesmo, né? Ele também precisa de ajuda e que não é só você no meio dessa confusão toda, somos nós, somos nós. Acho que é isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês, tá? Não estou encontrando mais nenhuma pergunta aqui, mas de apoio, acolhimento, a chave da questão